Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal Virou Paris. Eu sou o Guilherme Duran, sou linguista, professor de francês, sou blogueur, tenho um blog chamado viroparis.com, que é um lugar onde eu compartilho com vocês pequenas atividades relacionadas a esse vídeo aqui para você aprofundar o seu conhecimento de francês. Olha como eu tô rebolando hoje. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de causos e eu quero falar de causos específicos de contexto de viagem. Porque sempre que a gente está viajando, acontece alguma coisa, né? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns desses causos. Vamos lá. Então, recentemente eu fui pra Itália com meu marido, um amigo, a gente passeou bastante lá e tudo mais. E foi uma viagem bem gostosa, sabe? E eu sou louco de vontade de aprender italiano. Gente, olha, eu falando até... Falou que eu vou aprender italiano, começa sem casal. Porque eu ainda tô no nível do... Como que chama? Do estereótipo, né? Se bem que isso aqui não é estereótipo, né? Isso é verdade. A questão é que na Itália... A minha vontade de aprender italiano cresceu tanto, que eu comecei a falar italiano, sem saber. Sei, assim, uma palavra ou outra, uma frase aleatória, né? Sei que ela é próxima do francês, então isso me ajuda bastante. Mas eu não falo italiano, eu não consigo entender um pouco, assim, sabe? Mas enfim. Aí eu fui e falei, a gente ficou num Airbnb, na hora de ir embora, o cara veio, né, olhar a casa, se despedir, não sei o que lá. E aí tava eu, brasileiro, o meu amigo outro brasileiro e o meu marido francês. E aí o italiano, né? Que língua que a gente vai falar entre todos nós? Vamos falar inglês, porque todo mundo fala, entende, então partimos pro inglês. Aí ele perguntou, de onde vocês são? Ah, a gente é do Brasil, né? E ele é da França. E aí ele falou, ai, que legal, não sei o que, estão viajando, blá, blá, blá. Aí eu falava em português com o meu amigo brasileiro e com o meu marido, às vezes em português, às vezes em francês. Aí nessa hora eu virei pro meu marido e falei alguma coisa pra ele em francês. E... virei pro meu amigo, falei uma coisa em português, voltei pro meu marido e continuei falando em português com ele. Aí o cara, olhando pra gente, falou assim, tava falando tipo, ah, você pega a mala, você faz isso, a gente vai fazer não sei o quê, coisas assim. Aí o cara falou assim, você é brasileiro, aham, e ele é francês, aham. E por que vocês estão falando português? Se ele é francês, por que você tá falando português? Como assim, gente? Você pode aprender outra língua, não pode? O cara mesmo falava um pouco de inglês com a gente, um pouco de francês, arranhava, porque eles aprendem francês na escola, né? Mas essa pergunta, gente, tirada do âmago, assim, por que você tá conversando com ele em português? Aí, pra fechar essa história, eu falei pra ele assim, olha, eu quero aprender italiano. Aí a mãozinha dele só subiu com a carinha dele e fez assim, ma perché? Perché? Por que você quer aprender italiano? Só na Itália que a gente fala italiano. O que você quer aqui? Sabe? Vai aprender, sei lá, outra coisa. E ele não foi o único, não. Outras pessoas também me disseram no comércio, porque em todo lugar, como uma das únicas frases que eu sei falar, entre aspas, né, que eu não sei ainda nem muito bem, eu quero falar italiano, eu quero aprender italiano, eu quero aprender a falar italiano, e todas as combinações aí pra fazer essa frasezinha. E aí eu falava isso, as pessoas... Isso abre portas, gente. Arrisquem a falar a língua local, porque isso arreganha as portas. Isso é verdade. Isso é muito verdade. Aí um dia a gente tava visitando outra viagem, essas três pessoas, eu, meu marido e meu amigo brasileiro. Aí a gente tava na Holanda, né? A gente se instalou numa cidade ao redor da capital, uma cidadezinha que se chama Weesp. E aí você pega o trem de Amsterdã pra Weesp, é tipo 15 minutos você tá lá de trem. É bem rapidinho, é bem tranquilo mesmo. E Weesp é uma cidade tão gostosinha. A gente tava lá em Amsterdã, na hora de voltar pra Weesp, né, pro hotel, e aí a gente falou, vamos pra estação de trem. Chegamos na estação de trem, tinha lá uma destinação mais longe do que Weesp ainda. E aí tinha dois trajetos, tinha uma que ia via Weesp e a outra que ia via não sei o que. Aí, minha gente, qual que a gente vai pegar? O Via Weesp, porque aí a gente desce em Weesp. Weesp é o nome da cidade, só lembrando. Aí a gente entrou
no trem que vai para não sei onde via Vesp, e o trem foi. 15 minutos depois, chegamos em Vesp e o trem não parou. O trem não parou. Ele simplesmente foi embora. Eu não sei se ele esqueceu. Eu acho que ninguém esquece, né? Tipo, esqueci de parar na estação. Não sei se existe essa possibilidade, gente. Eu sei que ele não parou. Qual a diferença na vida do passageiro? Se você vai passar por Vesp ou não, se você não vai parar lá, se o trem não para lá. Gente, é assim, sabe? Saiu do seu país, saiu da sua zona de conforto, é nos mínimos detalhes que as coisas mudam. Voltando pra Itália, gente, essa história ela não é engraçada, é quase que um desabafo, na verdade, né? Sabe a Basílica São Pedro? Aquela gigantesca no meio do Vaticano, aquela coisa linda, deslumbrante, maravilhosa. Gente, é maravilhosa de linda. Aí o que acontece? Essa época que todo mundo tem 3 aparelhos fotográficos e um pau de selfie ainda, mano, você não consegue tirar uma foto sem olha. E eu não sou grilado com essa coisa, tipo, eu tô num lugar turístico, num dos lugares mais turísticos do mundo, e eu quero tirar uma foto sozinho. Não tenho. Essa pira eu não tenho. Tá cheio de gente, é o contexto, eu não tô fazendo um book profissional, sabe? Agora todo mundo quer tirar foto de modelo, só ser modelo, manequim, pelo amor de Deus, né, gente? Enfim, é um lugar público, cheio de gente, as pessoas vão sair na foto. Mas tinha um lugar com uma paisagem linda, uma escultura linda, agora nem lembro direito o que era. E ninguém tava parado na frente pra tirar foto e não sei o que lá. Tinha uma única pessoa admirando. E eu falei, eu vou esperar pra tirar uma foto só da escultura, né? Fiquei lá no... Tipo, era um corredorzinho, então eu fiquei no fundo do corredor, com o telefone, assim, esperando. A pessoa na minha frente, mas ela não me viu esperando, e mesmo que ela me visse, eu não obrigo ninguém a apressar o passeio, sabe? Só pra eu tirar a minha foto. Não faço isso, não. Deixo a pessoa lá, admirando, fazendo o que ela quer, e aí depois eu vou e tiro a minha fotinha. Aí eu estava lá esperando educadamente, a pessoa saiu, e eu, assim, fui tirar a foto. Entrou um outro turista, uma mulher, que chegou assim, ó. E eu, gente, eu tô esperando pra tirar foto só do monumento. Se ela acha que ela vai tirar essa foto sozinha, ela tá enganada. Que aí, o que eu fiz? Eu fui lá, pode tirar a minha foto. E tirei foto com ela do meu lado. Porque, gente, que falta de noção, né? Aí depois o cara que tava com ela falou assim, ele vai tirar foto, sai daí. Aí ele saiu. Quando ela saiu, eu saí correndo, fui lá e bati a foto só do negócio. E assim, sabe? Eu não sei porquê, mas me irrita. Mas essa história que eu vou contar agora, gente, pra mim, é uma das coisas mais alucinantes que já aconteceram na minha vida, eu acho, assim, de imigrante, de alfândega e tudo mais. Fui para Londres e na entrevista da alfândega eu tive que responder perguntas sobre as Spice Girls. Então, uma vez a gente estava indo... Bom, as Spice Girls retornaram, né? No última vez que elas retornaram, que elas já retornaram acho que 2 vezes. Aí elas fizeram uma turnezinha pela Inglaterra, né? E aí a gente foi na última data, que foi em Londres. Só que aí o meu marido falou assim, vamos aproveitar, já vamos ficar uma semana lá, vamos dar uma voltinha. Ele preparou a viagem inteira e eu assim... lá. Gente, aí chega na alfândega, né? Ele com o passaportinho europeu passou igual um quiabo, que ainda não tinha o Brexit. Londres fazia parte ainda da União Europeia. Então, para os franceses é assim, rápido, tranquilo. Para os não europeus, aí é a fila, entrevista, tudo mais, né? Aí fomos, ele passou e eu fiquei sozinho. Fui pra entrevista sozinho, cheguei lá, o cara, você está indo pra onde? Eu falei, eu vou pra Inglaterra. Ele, tipo, é óbvio que esse trem tá indo pra Inglaterra, então você vai pra lá. Mas onde na Inglaterra? O que você vai fazer lá? Aí eu falei assim, então a gente vai passar uma semana, meu marido e eu. Ele já passou, ele já tá do outro lado já.
Mas a gente vai passar uma semana e a gente vai ir no show das Spice Girls. Aí ele falou, vocês vão fazer o que durante essa semana na Inglaterra? E eu não sabia. Eu não sabia por quê. Porque na hora de preparar a viagem eu tava lá, eu não tinha resposta nenhuma. Eu sabia só que a gente ia viajar, ia alugar um carro, ia pra alguns lugares, mas eu não sabia nada. Era uma viagem quase... Aí eu falei pro cara assim, olha, sabe o que que é? Na verdade, eu sou fã das Spice Girls e essa viagem é um presente surpresa. O meu marido preparou uma semana de atividades para nós dois, mas eu não sei o que que é, porque é uma surpresa. E eu só sei mesmo do show das Spice Girls. Aí ele falou assim, então vamos ver se você é fã mesmo das Spice Girls. Ele falou, qual é o nome delas? Aí eu falei o nome das 5. O apelido? Aí eu falei o apelido das 5. Elas voltaram a cantar, aí eu falei, só pra essa turnê, não sei o que lá. Tá o grupo completo? Falei, não, tá faltando uma, Vitória. Onde que vai ser o show? Aí eu falei, vai ser em Londres. Ele, onde em Londres? Aí eu falei, vai ser na Arena 02. Aí ele, tá bom, pode passar. Bom, eu acho que é isso que eu tinha pra contar pra vocês nesse vídeo aqui, algumas historietas de viagens. Fica ligado lá no blog viroparis.com, porque vai sair um conteúdo relacionado a esse vídeo aqui pra trabalhar talvez um pouco de vocabulário, leitura, uma questãozinha ou outra. Eu coloco sempre textos curtinhos, que é pra você poder fazer, sabe, aquela manutenção do seu francês em 20 minutos. 20 minutinhos, você dá aquela manutençãozinha no seu francês e vai embora feliz curtir o seu dia, a sua vida. Então, o blog tem este propósito. O que mais que eu vou falar? Acho que não tem mais nada pra falar não, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Au revoir!